Opa! Esse aqui é o meu primeiro vídeo desse canal e eu tava pensando em um texto para fazer esse vídeo, mas decidi que é melhor mesmo eu só falar mesmo as coisas que eu tinha para falar, né? Então, o Brasil acabou em 2022, é o título do vídeo, e hoje nós vamos analisar a situação política do nosso país e entender o termo, principalmente, né, sobre esses canais hostil, né? Fala mal do Brasil. Vamos entender então como essa situação política chegou nesse nível. Eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Não é novidade para ninguém que o Brasil é um país difícil. Desigualdade social, a gente tem muitos crimes e corrupção e as pessoas muitas vezes não sabem de onde vêm todas essas coisas ruins que acontecem aqui. E qual é o maior problema do Brasil? Vamos pensar nesse assunto, né? Quando o Brasil foi descoberto, ele foi um país pensado para ser um país de primeiro mundo. Acredito que o Brasil ele teve o início focado no crescimento. O seu propósito era ser grande, entende? A gente teve um rei, que foi o único rei das Américas. O rei Dom Pedro II foi o único rei das Américas. O único país das Américas que tem um rei é o Canadá. Uma representação, né? Os Estados Unidos não teve um rei, o México também não teve um rei, nenhum dos países tiveram reinos. O Brasil foi o único reino. E tudo isso acabou, né? Como isso acabou, né? Bom, recomendo que vocês se questionem profundamente nisso, né? A gente teve muitos casos onde o Brasil foi feito para cair. Por exemplo, na política Monroe, que foi uma política para controlar as Américas. Os Estados Unidos criou uma política para controlar as Américas e tirar os europeus, as influências europeias das Américas, para as Américas serem apenas dos Estados Unidos. Esse controle gerou desinteresse das elites em proteger o nacional, né? Gerando também ditadura militar e a política do café com leite, todas as outras coisas ruins que a gente teve e também a nova democracia, a nova República Brasileira de 1980, que fez o Brasil continuar no mesmo processo de país do futuro e que nunca melhora. Nosso país foi sabotado muitas e muitas vezes, entende? Outro assunto muito importante: desindustrialização, que faz parte desse processo, na minha opinião. Eu vou tentar interligar os assuntos, né? A desindustrialização do Brasil se baseia assim. Ó. A gente teve uma industrialização na Inglaterra, que fez parte da Revolução Industrial, que foi tirar as pessoas do agro e trazer para a indústria. A indústria ela produzia muito mais do que o agro. Tinha mais empregos e, bom, produzia mais riquezas para o país. Foi o que fez a Inglaterra se melhorar muito até a explosão da Primeira Guerra Mundial. E aí eles vencendo, né? A Primeira Guerra Mundial continuou ainda sendo um país de bastante influência. A industrialização é um conceito básico para que um país seja desenvolvido. Só que isso foi o oposto aqui no Brasil há pouco tempo atrás. O Brasil foi um país industrializado muito nos anos anteriores. Depois de 2000, o Brasil passou por um processo de desindustrialização, principalmente no governo do Lula. Não dá importância para a educação, tendo leis que permitiam alunos passarem de ano sem ter notas. O que faz, por exemplo, uma pessoa que estuda e uma pessoa que não estuda passarem de ano do mesmo jeito, que destruiu completamente a educação no Brasil e todo mundo sabe disso, mas ninguém faz nada. Né? A desindustrialização do Brasil fez as fábricas diminuírem, então aqui no Brasil a gente não produz nada, não produzimos nada mesmo. Muita coisa comprada de fora. E se tem uma indústria, essa indústria é completamente pequena e ela perde facilmente para todas as outras indústrias lá de fora que chegam para cá. E por que a desindustrialização aconteceu? Aí a gente entra nas teorias, né? Por que a gente ter tanta sabotagem na indústria nacional? Aí agora o governo diz que a indústria nacional tem que ser salva, né?
ações que eles mesmos destruíram, principalmente no governo do Lula. A indústria nacional, ela foi sabotada de propósito para que não houvesse nenhum motivo de trabalhar nesse lugar, principalmente isso. O seu trabalho no Brasil, vamos supor, né? Para você ver a importância da indústria. Quando você está trabalhando por exemplo, você tá produzindo algo, por exemplo, vamos pegar eu aqui, onde eu estou agora, nesse momento. Eu estou produzindo algo, estou produzindo um vídeo para a internet. Então, eu estou participando de uma produção nacional do YouTube brasileiro. E essa é a indústria, produzir. A indústria é praticamente isso, produção e maneiras de você competir no mercado com aquilo que você cria. No Brasil a gente tem uma indústria, não estou falando de uma indústria midiática, uma indústria assim que ela não é tão valente, vamos dizer assim, a gente quer uma industrialização que entre no mercado como os produtos, por exemplo, de comida, produtos tecnológicos, foguetes, navios, armas, camisetas. O Brasil já tem uma dessas coisas. O Brasil tem, mas o Brasil tem pouco investimento e poucas unidades e de variedades desses mercados. Tem poucos estilos de camisas vendidos, criados nacionalmente. Poucos estímulos. As únicas pessoas que criam realmente são pessoas que querem criar, pessoas mais ricas, porque começar de baixo, assim, é bem difícil criar um produto que revolucione. No Brasil é pouco provável que isso vai acontecer. E sem incentivo para a produção, a gente tem uma educação sem propósito. Por isso que a educação no Brasil é tão ruim. A desindustrialização provoca a educação fajuta e horrível, porque ela não tem propósito nenhum, a não ser ensinar coisas aleatórias para você, sabe? Ensinar para dizer que está ensinando. Vamos pensar assim, por que você estuda? A escola não te ensinou a estudar, não te ensinou, você não sabe o que é estudar. A escola te ensinou a memorizar coisas para você colocar na prova no dia. E eu não estou falando isso como aqueles caras, né, que dizem assim, não, a escola não serve para nada, a escola em outros países serve para alguma coisa, não querendo desmerecer a escola brasileira, mas é porque ela já foi sabotada o suficiente e eu tô falando a verdade, a escola no Brasil, ela não tem propósito. A não ser você aprender uma coisa ali para colocar na prova, entendeu? Como a escola tem uma importância na indústria. A indústria, ela tem vários tipos diversos de fazer isso. Para você trabalhar na indústria, você tem que ensinar pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito na indústria. Então você tem que ensinar pessoas diferentes tipos de coisas. Trabalhar, pensar, estudar e criar coisas. Se no Brasil não há incentivo de criar, empreender, então não se cria nada e só se consome coisas de outros lugares, transformando o Brasil em um país subdesenvolvido por falta de estímulos. Isso é triste porque a gente tem 210 milhões de pessoas que não fazem nada de importante. 210 milhões de pessoas que não conseguem fazer alguma coisa importante porque o ensino induz eles a fazer qualquer coisa que seja contra o estímulo de pensar e de criar. Você sempre termina trabalhando para alguém no Brasil. E empreender, criar coisas é coisa muito de americano, sabe? Não deveria ser coisa de americano, deveria ser coisa brasileira. Empreender. Só que a imagem do Brasil fica totalmente pisoteada nesse sentido, né? Agora eu vou falar de outro tema. E eu acho que é isso, né? Bom, esse vídeo só foi uma especulação minha sobre a situação do nosso Brasil e eu fiz uma análise sobre o hostil, né? Eu deixo bem claro que não, o problema do Brasil, ele não é o brasileiro e o nome Brasil é um dos nomes mais bonitos para um país. E a nossa bandeira é diferente de outros países, mas aquilo que sempre acaba com o Brasil, se a gente for parar pra pensar, né, é o viralatismo dos mais ricos e nunca se importaram com esse lugar de fato. E agora eu vou falar sobre 2022. Nós vimos a maior bipolaridade da população nessa época. Bipolaridade, tanto que eu acredito que será estudado no futuro como um ano de delírio coletivo da nação brasileira, né? Invasão à capital brasileira, bloqueio de ruas, sem dúvidas foi a maior loucura que esse país já viu. Acredito também que essa foi a resposta, né?
de um grito da população que não aguenta mais esse jogo político, sabe? Tá cansativo também. Uma população cansada de não haver soluções. Por isso que a desistência das pessoas pelo país cresceu e muitos imigraram para os Estados Unidos, para a Europa e para outros lugares. Acredito que isso acabou com o Brasil, decretou o fim da nação. E essa é a minha opinião. E, enfim, esse é o final do vídeo. Bem-vindo a todos ao meu canal e que será focado nesses assuntos a partir daqui. Se inscrevam e é nóis.